Sim. Faltava o... Queridos, queremos convidá-los para esse tempo de oração. Você que está com demandas, preocupações, você que trouxe um coração hoje pesado, quem sabe, para a casa de Deus, quero lhe dizer o seguinte: todas as pessoas que se aproximam de Deus por meio da fé, essas pessoas nunca são frustradas, nunca. Deus, Ele sempre ouve a um coração quebrantado, contrito, um coração que o busca na sinceridade. Ele sempre ouve. Ele não despreza nenhuma oração. Eu iria além. Deus não despreza nenhuma lágrima, nenhuma dor. Ele usa todas as circunstâncias para que possamos nos apresentar a Ele com o coração solícito, humilde e pronto para receber aquilo que só Ele pode dar. Se o teu coração está pesaroso, se você está entristecido, se você tem demandas para esta semana, quero lhe convidar a deixar o seu lugar e vir à frente para este tempo de oração. Queremos colocar a sua vida no altar do Senhor. Queremos que você mesmo desperte a fé que está no seu coração. Nós temos sim preocupações, temos assuntos a resolver, temos pendências, quem sabe nos relacionamentos, temos problemas financeiros, temos problemas de diversas sortes, diversas áreas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: nós cremos no Deus que é o dono do ouro e da prata. Nós cremos no Deus da cura e de toda a cura. Nós cremos no Deus que acalma a tempestade. Cremos no Deus que abre portas e ninguém as pode fechar. Cremos no Deus que fecha e ninguém abre. Por isso, deixe o seu lugar, ainda há lugar aqui à frente. Não deixe de colocar diante de Deus aquilo que só Ele pode fazer. Nós podemos ir até um determinado momento, até um determinado lugar, mas dali para frente é com o Pai. Mas Ele pede. Deus nos desafia a clamar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ocultas, que você não sabe. Mas o caminho é clamar, é pedir. Feche seus olhos agora e peça a Deus aquilo que você precisa: saúde, sabedoria, relacionamento, dinheiro. Faça isso agora. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, obrigado por esta manhã, obrigado por este sol que aquece o nosso corpo, obrigado porque a Tua misericórdia está sendo derramada mais uma vez sobre todos nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor renova sobre nós o Teu amor, o Teu cuidado. As Tuas mãos estão sempre sobre a nossa cabeça. A Tua poderosa mão está sempre estendida na nossa direção. E nós queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz,
por tudo que o Senhor prometeu a nós como seus filhos, como teus filhos. Nós não temos, Pai, palavras que possam expressar com exatidão toda a nossa gratidão. Não obstante, Senhor, a nossa gratidão, também temos as nossas necessidades, elas estão sendo colocadas diante de Ti nesta manhã. Nós estamos diante do Deus de amor e de imensa bondade. O Deus que ouve quando o filho chora, quando um filho clama. O Deus que está agora encorajando e fortalecendo corações enlutados, como o da Sara, seu irmão, da Amparo, do Ney. O Ney perdeu a sua mãe. A Sara, que serve conosco no Agenda, perdeu a sua avó. E nós bem sabemos a dor que é perder um ente querido. Mas te pedimos, Pai, que Tu estendas sobre eles o Teu favor. Assim como sabemos também que há pessoas pedindo pela saúde, porque estão debilitados, estão enfraquecidos. Entre eles o irmão Memésio. Tem misericórdia dele. Obrigado pela assistência que a igreja prestou, presta e prestará a ele. Desperta, Senhor, mais e mais a Tua igreja para o cuidado aos necessitados. Que ninguém espere um pastor, que ninguém espere por um líder, mas que todos nós, na medida do possível, não transfiramos a outrem aquilo que está diante de nós para ser feito. Que ninguém aqui pense que há alguém sendo pago para chorar, que há alguém sendo pago para lamentar, que há alguém sendo pago para ministrar consolo e conforto. Retire esse pensamento da Tua igreja, Pai, porque isto é tarefa de todos. Nós precisamos ser uma igreja de todos e para todos. Há muita gente aqui com o coração misericordioso, bondoso, generoso, e que pode fazer muito mais. Ah, Senhor, retira de nós toda preguiça, morbidão, tem misericórdia, estagnação, paralisia. Retira, Pai, cura-nos, livra-nos, mas que cada um aqui tenha o sentimento de que pode ajudar alguém aqui dentro, de que pode fazer um pouco mais pelo irmão que sofre, pelo irmão que está passando por um vale. E nós temos visto, Pai, a Tua boa mão cuidando, operando por meio de muitas vidas aqui da nossa igreja. E temos nos alegrado, porque estamos vendo, Pai, que uns aos outros, esta ordenança bíblica do servir-vos uns aos outros, já está acontecendo entre nós. Que isso se multiplique mais e mais, Senhor. Que olhemos menos para nós mesmos e as nossas necessidades, e nos interessemos também pelo outro, nos preocupemos também pelo outro, e desejemos ainda mais que o outro melhore e cresça. Te pedimos por Memésio, por Maria Alice, nossa filhinha, pelo Arthur também, assim como por cada criança que também está com uma virose, está passando por um momento difícil na saúde. Ah, Senhor,
Cuida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Abre portas de trabalho, de emprego para eles, Senhor. Os nossos jovens precisam trabalhar, precisam ajudar o pai, a mãe, precisam suprir as necessidades da casa e as suas também. Dá disposição aos nossos jovens para o trabalho, para serem visionários, para serem criativos. Abençoe os adultos, abençoe os anciãos. Cuida, Pai, da tua igreja. Nós queremos lhe agradecer mais uma vez por tua presença entre nós. Este culto não tem nenhum significado se o Senhor não estiver entre nós. Este culto não cumprirá o teu propósito se o Senhor mesmo não vier e fizer aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós estamos aqui, Senhor, somos teus servos e clamamos: vem sobre nós nesta manhã e conceda a cada um aquilo que necessita, aquilo que precisa. É assim que pedimos, é assim que oramos, crendo em Jesus, e é no nome dele que o fazemos. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, ministre sobre ele uma palavra de fé, de encorajamento. Faça isso para a glória de Deus. Amigos e amigas, sempre conectados à Primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem ligados, o Agenda começa agora. Qual o nome dos pais do profeta que ungiu a Davi como rei? A. Abraão e Sara. B. Zacarias e Isabel. C. Eucana e Ana. A resposta correta você terá no final do Agenda. Começa hoje o recadastramento PIBAN 2018. Todos os domingos de julho, pela manhã, você terá a oportunidade de atualizar seu cadastro e outras informações importantes para a boa gestão da Eclésia. Nosso novo programa de administração eclesiástica. Para os irmãos que não podem vir no domingo pela manhã, façam contato pelo canal de comunicação da PIBAN pelo WhatsApp 2637-3606 e lá você saberá como fazer. Jesus chorou. João capítulo 11, verso 35. Parabéns aos amados irmãos que completam mais um ano de vida nesta semana e também aos nossos casais que completam mais uma boda. Que Deus abençoe vocês. Felicidades! Estamos entrando na terceira semana de ação efetiva da igreja na cidade. Cerca de 13 bairros já foram visitados e várias famílias abençoadas. Deus seja louvado!
Muitas necessidades foram anotadas por cada equipe de missionários e nossa tarefa é crer em Deus, ou seja, olhar para cima e avançar para ajudar a cada família. Fique atento às necessidades que você receberá no cartão do amor e participe da salvação de nossa cidade com sua doação. Vamos avançar, igreja! Vamos para frente, PIBAN! 52 dias de oração. Convide uma família de seu bairro para orar uma vez por semana e reúna sua casa diariamente para ler a Bíblia e orar pela ação evangelizadora da igreja na cidade. A sua oração fará diferença em nossa jornada. Visão Conquistadora. Nova série de mensagens em nossa igreja com a equipe pastoral. Início quinta, dia 5 de julho, às 19h30. O tema desta quinta será Mentalidade Conquistadora. Participe com sua família! Nossa pergunta de hoje foi: qual o nome dos pais do profeta que ungiu a Davi como rei? Acertou quem respondeu a letra C, Eucana e Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 e 2. O Agenda fica por aqui. Mas se você deseja ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja, baixe nosso aplicativo pela Play Store do seu celular ou tablet. Você também pode assistir este e outros cultos pelo Facebook da Primeira Igreja Batista em Maricá. É muito bom ter você por aqui. Um forte abraço e até o próximo. Bom dia, queridos. Você está feliz por estar na casa do Senhor essa manhã? Você pode se colocar de pé para adorar o nome do Senhor. Nós vamos celebrar, estamos celebrando o nome daquele que vive e reina eternamente, mas que veio aqui morrer por mim e por você. E nosso motivo de estar aqui, assim como o pastor já disse, se ele não estivesse aqui, não haveria motivo de nos reunirmos aqui nessa manhã. Por isso nós estamos felizes, espero que você também esteja e poder celebrar o nome do nosso Senhor nessa manhã. Vamos cantar juntos. Aleluia. Ele é o nosso pão, Ele é o nosso vinho, Ele é a nossa comunhão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como o vale desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo bom tesouro, teus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Bom tesouro, teus amigos e irmãos, todos juntos em adoração.
toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Vamos celebrar a Cristo nessa manhã. Faça isso com alegria e com bastante vigor na presença do Senhor, querido. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Porque Ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. aleluia, Ele vive. reina, Para sempre. Ressuscitou. ressuscitou, Ele vive. reina, Para sempre. Aleluia. E vamos celebrar. rei, Vamos celebrar. Jesus, Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, e vamos celebrar. Hey, vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrar. Vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. E ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive, reina, para sempre. aleluia, Ressuscitou, aleluia. E Ele vive, reina, para sempre. E vamos celebrar. rei, Vamos celebrar. Jesus, Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Celebramos o nome dele, a vida dele em nós. E esta alegria não vem de outro lugar, senão do Espírito Santo de Deus que habita o seu coração, que está permeando a sua história. Não tenha medo de celebrar o nome de Jesus. Tenha alegria. É muito bom estar num lugar onde a alegria do Senhor é de fato a nossa força. Eu estou com dor na garganta, mas não consegui ficar quieto na presença do Senhor. Continue adorando ao Senhor com os dízimos, com as ofertas. Eu sei que foi pago um alto preço. O preço que foi pago
não se paga com dinheiro. Não. Ele deu sangue, a vida dele por nós. Participarmos com alegria e em amor da obra de Deus é o nosso intento. Faça isso com amor, com dedicação, desprendimento, generosidade. Há um número imenso de pessoas precisando de ajuda. E nós precisamos alcançar estas pessoas nas necessidades delas. Pastor Elisier, da Base Comunhão, e todos os diáconos solicitam que façamos uma entrega forte de quilos neste mês, porque é um número muito grande de pessoas precisando ser alcançadas com alimento. Então, eu convido você a logo mais, e também durante a semana, trazer 1 quilo de alimento não perecível, para que possamos cuidar bem dos que estão entre nós e também daqueles que precisam da ajuda da nossa igreja. Neste tempo, enquanto estivermos cantando, deixe seu lugar e com amor, com gratidão, devolva ao Senhor dízimos e ofertas. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor do Espírito aqui, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela união que o Senhor promove em nosso meio, Pai. Muito obrigado pela comunhão, pelo partir do pão que ainda teremos nessa manhã. Mas, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando o seu povo, ó Deus, que tem sido fiel ao Senhor.
Que o Senhor continue, ó Deus, pelo amor que há em Ti, pela Tua fidelidade, Senhor, nos honrando, nos capacitando e nos dando o nosso meio de vida, Senhor, nosso sustento, porque tudo vem do Senhor. E, ó Deus, a maior oferta que foi entregue no Teu altar nessa manhã foi o coração grato que veio, ó Deus, reconhecendo que o Senhor é fiel, reconhecendo, ó Deus, que tudo vem de Ti realmente. E, ó Deus, nós estamos aqui como canais do Senhor, para receber e para passar, ó Deus, aqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, continue conosco, ouça o nosso clamor nessa manhã, receba a nossa adoração, nosso louvor. Que, ó Deus, nós possamos nos assentar agora em paz para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. 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 A Bíblia, palavra de Deus, revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo a toda a criatura, toda a humanidade. E eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17, para a nossa meditação nesta manhã, para que os nossos olhos fiquem voltados para a Escritura, para a palavra de Deus, como filhos dele. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela nos prepara para caminharmos de uma maneira que agrada totalmente ao nosso Deus. Ela nos ensina, ela nos exorta, e eu quero pedir até mesmo às crianças que agora, por favor, mantenham-se no máximo do seu silêncio, assim como também todos os irmãos que estão na nave do templo. A Escritura, a palavra de Deus, ela então nos serve para dar não apenas salvação aos que estão lá fora, mas um aio, um condutor aos que estão dentro. A Bíblia não deve ser lida apenas devocionalmente, mas em amor constante e desejosos todos de fazê-la viva por meio da nossa vida. A Bíblia que o mundo lê é a minha vida e a tua vida. Por isso, a Bíblia precisa saltar das páginas de papel ou do seu celular, do seu tablet, para a sua própria vida. Eu e você precisamos encarnar a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela penetra a divisão da alma e do espírito, ela discerne os pensamentos. A palavra de Deus. A palavra de Deus revela a sua vontade, conta e canta histórias de seus atos poderosos, antecipa fatos futuros, levam homens e mulheres a profundas experiências, também mostram nossos pecados, sua eterna graça perdoadora em Cristo, mas também a sua justiça e juízo eternos. Tudo está na palavra de Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se você estiver buscando em outras coisas, iluminação, poder, domínio próprio, ajuda, misericórdia, compaixão, se você estiver buscando estas coisas em outras fontes, eu tenho uma notícia para você: você não vai encontrar, você vai se debater, você vai ficar na praia. É olhando para a palavra e obedecendo a palavra que temos comunhão com o Pai e fica notório a todos que nós amamos a Ele.
porque ele mesmo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, o Pai o amará. O Espírito Santo terá prazer nele. Eu, o Pai e o Espírito vamos habitar esta vida que obedece à palavra. A obediência à palavra de Deus, então, se torna o centro da existência de nós como cristãos, como seres humanos. Observem o texto de 1 Reis 13, 1 a 10. E eis que por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor Deus falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A palavra de Deus havia sido clara para aquele profeta, e até o verso 10, ele cumpriu com exatidão aquilo que era luz, aquilo que era lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Quem anda de acordo com a ordem do Senhor, e a ordem do Senhor está exarada na palavra. A vontade de Deus soberana, poderosa, ilimitada e eterna está na palavra. Aquele profeta foi muito bem. Sabe, a decisão é obedecer à voz de Deus por meio da sua palavra. Para nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus, único manual de fé, regra e prática, dado aos homens pelo Senhor. Nela estão revelados os segredos e mistérios desta vida e da vida que há de vir, juízos e sentenças, graça e salvação futuras aos que nela creem. Nela estão reveladas os tesouros selecionados por Deus àqueles que herdarão a vida eterna nos céus. A Bíblia é o livro de Deus. Há muitos grandes escritores nos nossos dias e na antiguidade, mas a Bíblia, conquanto Deus tenha usado 40 homens, ela é a palavra dele.
em 2 Timóteo 3, 15 a 17, está escrito o seguinte: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Só os irmãos agora. Toda a Escritura, temos aí? Não temos? Então abra a Bíblia. Acesse a Bíblia aí no seu celular e no tablet. Anote, marque 2 Timóteo 3, capítulo, versos 15 a 17. E você vai ler, se eu não me engano, é o versículo 16. Toda a Escritura e tem o 17 também, né? Eu vou ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ela não contém a palavra de Deus, como alguns ousam afirmar, como se em algum momento o homem por si mesmo resolvesse trazer à luz as coisas das quais ele jamais saberia, se Deus não removesse as trevas espirituais que o cegavam e as revelasse. Deus abriu o entendimento do ser humano para que eles escrevessem acerca de coisas que eles mesmos queriam uma explicação de Deus. Eles queriam entender o que estava acontecendo em muitas palavras que Deus enviava. Não foi diferente com Daniel, por exemplo. Daniel fez algumas questões ou perguntou algumas coisas que Deus falou para Daniel com clareza. Daniel, isso ainda é para tempos distantes. Você vai descansar. Estas coisas vão acontecer no futuro. Os profetas que profetizaram antes de nós falaram de coisas que eu e você estamos vivendo, que para eles não tinha sentido, não tinha significado. Mas Deus os mandava, Deus os usava como profetas para que eles falassem do futuro. E tudo que Deus profetizou por meio daqueles homens e mulheres aconteceu. Quantos anos depois, pastor? Às vezes 700 anos, no caso de Isaías, 500 anos no caso de Daniel, e assim sucessivamente. Nós temos a Bíblia, e a Bíblia deve ser o centro da minha vida e da sua vida. Ela deve ser o nosso manancial. Vejam bem, 2 Pedro 1, 19 a 21, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Você tem esse livro na tua casa, e algumas casas têm mais de uma, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, 8, 9, 10, 1000 Bíblias dentro de casa. E ela precisa vir para dentro do seu coração, para que você possa manifestar. As pessoas, conheço pessoas que pegaram uma parte rasgada da Bíblia no chão, leram e se converteram, porque ela é vida, ela é poderosa, ela muda o destino das pessoas. Não existem várias interpretações de um mesmo texto bíblico. Por isso que a Bíblia, por meio de Paulo escrevendo a Timóteo, ela vai dizer que a palavra de Deus é apta para todas aquelas coisas que já vimos,
a fim de que o homem esteja apto para ensinar, esteja pronto para que não haja confusão no meio da igreja. Por isso a nossa preocupação, irmãos, em equiparmos os nossos professores, porque cada professor da escola bíblica dominical, cada ministro deve reproduzir com firmeza, com ciência, com capacitação, exatamente como temos ensinado do púlpito. Quem ensina deve ser dedicado. Você não pode pegar o que você vai lecionar 7:30 da manhã no domingo. Não. Tem que ter dedicação, tem que ter leitura, tem que ter preparo. Para quê? Porque é a palavra de Deus, não é a tua palavra. E a palavra de Deus não tem várias interpretações. Por isso que a gente vê muita heresia aí para fora. É por isso que a gente vê gente fazendo o que a Bíblia não mandou fazer e deixando de fazer o que a Bíblia mandou fazer. Por isso, queridos, conquanto a Bíblia seja um livro para a vida e não para a morte, nós precisamos conhecê-la mais de perto e termos muito amor por ela. A Bíblia é um livro para todos, não é para doutores, é para quem tem fé. Quando você, simples e humilde, pastor, eu só sei ler, não sei mais nada, você pode ter certeza que com a leitura da Bíblia, ela te fará sábio, e muito mais sábio do que você imagina, porque a sabedoria de Deus não se compara à sabedoria da terra. Não pense que a capacitação que eu e você temos vem dos homens, não vem, vem de Deus. Por isso todos nós podemos ler a Bíblia e o Espírito Santo vai mostrar para nós o verdadeiro significado de tudo que está escrito aqui. Não existem várias interpretações do mesmo texto bíblico, muito pelo contrário, por se tratar de um texto cujo conteúdo vem da parte de Deus, necessário é que aqueles que a leem e desejam ensiná-la sejam devidamente ensinados, treinados e capacitados para que não fujam do compromisso real do texto. 2 Timóteo 1,13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Leiam para mim, 2 Timóteo 2,22. Não pode ser qualquer um, tem que ser fiel, tem que ser separado para isso, tem que ser idôneo, tem que ter o dom espiritual dado pelo Espírito Santo para ensinar. Precisa ter dedicação, precisa ter amor pela palavra, porque o que Paulo falou a Timóteo, ele está dizendo, olha, o que você viu em mim, e o que você aprendeu em mim diante de muitas testemunhas, o que você ouviu, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensinem aos outros. Atos 20, 27 e 28, porque nunca deixei, eu gosto muito disso aqui, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. E por falar em sangue, daqui a pouco vamos participar do memorial. As ovelhas não são minhas, e de nenhum pastor. As ovelhas não são dos diáconos. As ovelhas não é de pastor da escola bíblica dominical, professor. Não, irmãos. As ovelhas pertencem a Jesus. Jesus deixou o seu livro para que nós as apacentássemos
com inteligência, com sabedoria, como está escrito lá na profecia. E vos darei pastores, que vos apacentarão com inteligência, com ciência, com sabedoria. Apacentar o rebanho de Deus somente com a palavra. Quer ver um rebanho bem nutrido? Palavra. Quer ver um rebanho amadurecer? Palavra. As minhas experiências, as minhas expectativas, o que eu passei na semana, o que eu deixei de viver, nada disso interessa mais do que a palavra. Podemos contar uma experiência? Claro que podemos. Vocês ouvem muitas experiências. Mas o que faz diferença na vida de uma igreja é o quanto ela está amadurecida na palavra e submissa a ela. Quando Jesus deu ordem aos seus discípulos para irem anunciar o Evangelho em todas as partes do mundo, disse, vamos ler juntos, e chegando-se Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O ensino faz parte da minha vida e da sua vida aos outros. Por isso que nós precisamos estar afiados na palavra. Porque nós que vamos fazer discípulos precisamos estar cheios da palavra. Porque senão a tentação nos levará a criar pessoas protótipas de nós mesmos, do que pensamos. Há muita gente que confunde eclesiologia com doutrina bíblica da palavra. Para ficar bem redundante, doutrina bíblica da palavra. O que é o comportamento de uma igreja? O que uma igreja define que não fere a palavra de Deus? Isso pode ser bem recebido aqui, nessa enclesia, nesta igreja, neste local, e pode não ser bem recebido em Curitiba, por exemplo. Eu digo de modus operandi, de uma forma de liderar a igreja, que não fira os princípios da Bíblia. Quem está entendendo? Todo mundo está entendendo? O que nós, como primeira igreja batista em Maricá, definimos eclesiologicamente ou eclesiasticamente, o que nós definimos serve para nós, mas não é doutrina para as outras igrejas. Agora, a mesma doutrina aqui vai ser observada pela doutrina lá. Com certeza absoluta. Mas a forma como a igreja compra um imóvel, como ela se desfaz de um patrimônio, isso tudo é determinado pela igreja local. Ficou mais claro ou piorou? Nós não saímos da Bíblia. Qualquer igreja batista, cujo pastor seja um pastor batista, ela vai ter a mesma visão doutrinária da palavra, mas pode diferir, por diversas circunstâncias, o modo como ela vai agir naquele local onde ela está. Ficou mais claro? Melhorou? Eu posso ver um sorriso no seu rosto? Enquanto tiver gente olhando para mim assim, ó. Todo mundo? Amém? Então levante sua mão aí. Quem ficar com a mão para baixo, eu vou repetir, hein? Então, a autonomia de uma igreja local
ela está pautada e alicerçada na palavra. Então, nada que fuja ao ensino da palavra, nada que fuja, deve ser tratado com tranquilidade máxima. Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A Bíblia é completa, suficiente e apta para a salvação total da humanidade, pois ninguém permanece o mesmo após ter um contato com ela, a palavra de Deus, por meio da leitura, somada à fé que vem de Deus. Notem, 2 Coríntios 5, 17 a 20, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de quem, irmãos? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Por meio da cruz do Calvário, por meio do sacrifício dele por nós, a nossa dívida foi riscada. Aleluia. Não devemos mais nada. Não devemos porque ele pagou o preço. Não devemos porque ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Não devemos nada porque está escrito, ele riscou a cédula de dívida que nos era contrária e nós não poderíamos fazer. Por isso, queridos, é que cremos que um cristão, que uma pessoa que recebeu a Jesus, ela jamais pode perder aquilo que ela não teria poder para conquistar por si mesma. Ele deu, ele te selou. A garantia de que você vai chegar lá não é pelos teus méritos, é pelo mérito dele. Pastor, posso fazer então o que eu quiser? Não, porque quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. Quem mentia? Quem roubava? Quem furtava? Quem adulterava? Quem se prostituía? Porque estas são práticas do mundo, e vocês não estão no mundo, vocês já estão separados com Deus. Então, a nossa vida manifesta a glória de Deus. A nossa vida manifesta amor, reconciliação, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio e todos os frutos do Espírito. Por onde passamos, exalamos o cheiro suave de Jesus. Ali vai um cristão, ali vai uma pessoa de Deus. É isto, ele não nos chamou para a prostituição. A vida cristã só o será em sua totalidade eficaz, se tudo que se espera de um discípulo for visto em sua conduta diária. Assim como todas as promessas de Deus estão à nossa disposição pela fé, também pela mesma fé, devemos ser impulsionados ao ministério que ele nos concedeu. Somos embaixadores de Deus. Somos representantes do céu na terra. Notem, eu estou falando no plural porque a Bíblia nos mostra que não é o pastor que é o embaixador, que não é o pastor que é o sacerdote. Todos nós somos sacerdócio real. Deus deu a mim e a você autoridade. Deus deu a mim e a você poder. E olha, irmãos, como precisamos de poder para irmos de casa em casa. Chegamos lá no Vale da Figueira, né, Sandra? Que experiência. Vai ficar marcada no nosso coração. Vale da Figueira 1 e 2. No Vale da Figueira 2, a gente vai fazer um culto na quarta-feira, não é isso, Rosane? Hein? Quantos querem ir lá no Vale da Figueira? Quarta-feira, 19 horas. Deixa eu ver quantos. Olha aí. Olha aí. Pastor, não tem um carro. Vem para cá que Deus vai enviar o carro. Fraco? Se
Você que aí não tem carro, venha porque Deus vai enviar os carros. Deus quer contar com o teu carro, para a gente conseguir avançar. Muitas experiências, irmãos, muitas. E nós vamos ter uma noite só para isso. Contar as experiências que estamos vivendo em cada bairro da nossa cidade. E Deus vai edificar tanto a sua vida, que você vai ver como é bom falar de Jesus àqueles que não conhecem a palavra de Deus. Ontem nós ouvimos um não tão alto. Quando eu disse assim, pastor Mário, nós somos a primeira igreja, nem consegui falar batista. Acho que a gente tem que mudar o nosso nome, irmãos. Um nomezinho menor, para não dar tempo. Quando eu disse, nós somos a primeira, a pessoa deu um grito, irmãos, tão alto. Não! O Zorimar viu e veio. Ele não sabia que a casa da pessoa, eu estava aqui com essa pessoa que gritou, dizendo não. Eu tomei um susto, irmãos. Eu acho que eu fiquei branquinho, igual a Jéssica, quando vai gravar. Fiquei branco. Fiquei meio pálido. Eu confesso que eu fiquei até meio desnorteado. Aquela repulsa. Aí eu falei assim, desde que ele não me apedreje. E o Ozorimar, que vinha na minha retaguarda, foi colocar um folheto na caixa do correio. Ele não sabia que a casa pertencia a essa pessoa. Aí não, gritou ele. Ele disse, lugar de lixo é na lixeira. É nesse saco preto que você está vendo aí. Aí o Zorimar falou assim, misericórdia! Não foi, Zorimar? Aí o Zorimar disse, com toda intrepidez, não é lixo, é a palavra de Deus. Não é lixo. Ah, irmãos, não é lixo. Não é lixo. É a palavra de Deus. Não é lixo. Um corpo saudável tem todos os membros funcionando. Você faz parte da comunhão desta igreja? Todo o corpo saudável. Todo corpo saudável. Todos os membros funcionam. Aquele jovem profeta dos dias do idólatra, usurpador, déspota, infiel, Jeroboão, estava indo muito bem em sua jornada profética. Não cobiçou ao ouro, nem a prata e nem as honras e presentes que poderia receber do rei, mas manteve-se fiel à palavra do Senhor, até que resolveu dar ouvidos a um outro profeta, velho, e este o enganou, levando-o a desobedecer ao mandamento da palavra. Incrível como Satanás não cessa em nos tentar a deixar a palavra de Deus para darmos ouvidos a estranhos conselhos, ainda que estes venham até de dentro dos muros da fé. Cuidado! Satanás, ele não para. E mesmo de dentro, nós podemos ser influenciados por ele. Notem, 1 João 4, 1 a 4, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que havia de vir, e este que já agora está no mundo.
Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João enfrentava em seus dias algumas setas do anticristo. A principal vinha por parte dos agnósticos, mas vamos conhecer algumas outras. Docetismo, ideia que defendeu que Cristo não era ser humano, ele apenas apareceu humano, do verbo dokeo. Docetismo. Serintismo, acreditavam que o Cristo, Messias, Logos, desceu sobre o homem Jesus no dia do seu batismo e ficou até antes da crucificação. Jesus, o homem, era resultado de Maria e José. Esta seita terrível negava que o ventre de Maria havia sido agraciado por Deus com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, ali no ventre de Maria, foi que deu vida a Jesus. E nós cremos assim, que desde o seu nascimento até a sua morte, ele era 100% Deus, vindo da parte de Deus. Mas esta seita que João enfrentava naqueles dias, acreditavam que ele, no dia em que foi batizado, quando desceu as águas do batismo, então ali ele se tornou o Messias que haveria de vir. E por último, então, docetismo, serintismo, gnosticismo, ideologia em desenvolvimento na época, também chamada de protognosticismo. Segundo essa ideologia, a matéria é má por essência, e por essa razão Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. A salvação para o gnóstico vem a partir do conhecimento, gnosis. Nós não cremos assim. Nós cremos que ele tinha a natureza humana 100% e a natureza divina 100%. Aí que alguém se confundiu, né, pastor Miguel? E disse que tinha 50% homem e 50% Deus. Não. Ele era 100% homem, 100% Deus. As coisas que são impossíveis para nós e as coisas que a gente não consegue entender, anote. Quando você chegar lá no céu, você pergunta a ele, porque foi ele que fez assim. Nós não temos domínio sobre todas as coisas. Quais seriam as principais heresias da igreja do século 21? Número 1, já tenho o Espírito Santo, não necessito mais nada. Estes que pensam assim, nunca se enchem da plenitude, ficam sempre na superficialidade. Número 2, posso fazer o que quero da minha vida. Então você não entendeu que a vida não mais é sua, mas é dele, a sua vida. Você deixou de ser escravo do mundo para ser servo de Jesus. Ideologia errada. Número 3, não existe pecado, não é necessário confessá-los. É outra mentira. Cristãos pecam, homens e mulheres falham, homens e mulheres de dentro da igreja são tentados. E nós precisamos confessar as tentações, as nossas fraquezas, as nossas limitações, uns aos outros. Como, pastor? Uma pessoa de segurança, uma pessoa que não vai espalhar, uma pessoa que não vai postar, uma pessoa que não vai falar de você, alguém que Deus vai te mostrar, alguém capaz, alguém espiritual, para te ajudar a vencer o pecado. Lá em Tiago está escrito, em João está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Então, quando eu peco e confesso a Deus, o que acontece? Eu sou perdoado. Mas e eu e você que temos coisas na nossa vida que a gente não consegue vencer? Você tenta de todas as formas e não consegue. Aí você pede perdão a Deus. Você é perdoado? Sim ou não? Sim. Quantas vezes você for a Deus, você será perdoado. Mas se você quiser ser curado, confesse a uma pessoa da sua confiança. Preste contas a ela daquilo que é a tua fraqueza. Receba a orientação para sair desta falha. Às vezes não é nenhum pecado grosseiro, mas aquele embaraço está impedindo que a sua vida seja completamente tomada por Deus, para a obra dele.
Então, quando eu preciso de perdão para o meu pecado, eu confesso a Deus. Quando eu quero ser curado das minhas fraquezas, e eu e você sabemos quais são, as nossas fraquezas, e a gente fala com alguém de confiança, aquela pessoa vai dizer assim, na segunda-feira para você: e aí, Joaquim, conseguiu ler a Bíblia? Porque o problema dele é que ele não consegue ler a Bíblia diariamente, ele não consegue ter vida devocional. Ele falou para mim, é só um exemplo, tá, Joaquim? E aí, Joaquim, já fez a sua leitura? Pastor, estava esquecendo. Aí ele vai lá rapidinho: pastor, fiz. Aí na terça-feira: Joaquim, pastor, já fiz. Na quarta-feira: Joaquim. E agora, pessoal, você nem vai gastar. Você pode ligar via WhatsApp, você pode mandar um sinalzinho para ele, sinalzinho de fumaça, mas ajude o seu irmão a parar de pecar. Livre-o. Porque nós podemos pecar por omissão e por ação. E aquilo que nos falta, o outro pode nos ajudar. Podem acreditar nisso. E à medida que você for crescendo nesta confissão, com certeza, você vai entender melhor as pessoas que falham e que erram. Como você falha e erra. Não existe pecado, não é necessário confessá-los. Outra heresia: não existe condenação eterna. Já viu gente falar assim? Não existe. Não existe inferno. Mas existe. Existe ou não existe? Claro que existe. A Bíblia fala dele, do início ao fim. Não é preciso um discipulado eficaz, vida na vida. Não vou falar para ninguém o que eu sou, o que eu penso. Eu não vou dizer quem eu sou. Você lembra de Pedro para Jesus? Senhor, você sabe muito bem quem eu sou. Lembra quando Pedro disse isso para Jesus? Quando Jesus estava perguntando 3 vezes se ele o amava. Por fim, Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que eu cortei a orelha de Malco. O Senhor sabe que eu me antecipei e falei o que não era para falar. O Senhor sabe que se dependesse de mim eu matava aqueles soldados todos. O Senhor sabe que eu te neguei 3 vezes. O Senhor sabe tudo a meu respeito. Mas o Senhor sabe também que apesar de tudo isso, eu te amo. Será que é assim você também? Apesar de tanto pecado que está aí, apesar disso, você olha para Jesus e diz assim: o Senhor sabe que eu te amo. É o teu caso? O meu é, irmãos. É o teu. É por isso, irmãos, que eu agradeço tanto a Deus por Pedro. Ah, Pedro. Pedro é fantástico. Pedro é maravilhoso. Glória a Jesus por Pedro. Não é preciso discipulado, mas é preciso, irmãos. É preciso. Não é necessário evangelizar. Para que ir aos 52 bairros da cidade? Tem gente que não acredita que é necessário. Não tem algumas doutrinas, algumas outras igrejas que acham que quem está salvo, e de alguma forma sobrenatural, os que estão salvos vão se salvar. Ignoram que Jesus mandou ir por todo o mundo e fazer discípulos. E Jesus, irmãos, não nos enganou. Nem todos vão receber a palavra, é verdade. Nem todos vão receber, mas aonde não receber, que nós devemos fazer? Aí vamos pensar literalmente agora. Sacode a poeira, ó. E ó, vai para outra casa. Aí na outra casa tem bolo, tem suco, aleluia. Não foi assim? Hein? Não foi assim? Tinha uma casa para outra. Aí tinha um bolo, né, Sandra? Um bolo maravilhoso, não é? Lá no condado, um lanche fora de série. Aí lá, foi aonde que a gente, rapaz, lá no Espraiado. Irmãos, eu pensei que eu fosse emagrecer nessa caminhada de 52 dias. Eu estou perdido. A irmã Antônia, irmão Fernando, rapaz, impactaram a nossa vida. Uma garrafa de 3 litros de Coca-Cola e salgadinho, parecia uma festa. Eu não sei o que nos espera na quarta-feira, mas eu já vou parar de comer hoje. É necessário ir.
é necessário fazer com que a palavra de Deus chegue a todos para que sirva de testemunho. Não é a todos para que todos se salvem. Quem dera que todos se salvassem, mas é para servir de testemunho. Indiferença uns aos outros, refletida aos líderes da igreja. Não é a mim, não é o pastor Elisiel, o pastor Mário, a professora Ieda, a professora Ana, a professora Osni, não é a nós não, ao diácono Mauro, ao diácono Zorimar, ao Islas. Está faltando o compromisso e o comprometimento uns aos outros. É por isso que isso se reflete em todas as camadas de uma igreja. Se eu amo e me dou por um irmão, se eu sou um com ele em Cristo, se eu entendo perfeitamente a verdadeira comunhão, que não é a comunhão que vamos participar daqui a pouco, agora aqui, irmãos, que vamos participar, é um memorial, até que ele venha. Mas o nosso uns aos outros, o nosso amor, o nosso cuidado, a nossa atenção, o nosso doar-se, é agora. Uns aos outros, é necessário. Desprezo pelas Escrituras, poucos leem, meditam e guardam. Desprezo. Por isto é que aquilo que está lá no Salmo 1, que eu e você conhecemos, de trás para frente, de frente para trás, não é? Não conhecemos o Salmo 1? Abra aí no Salmo 1, abra aí. Nem todos conhecem, né? Aí não vem a promessa. Se nós não conhecemos a palavra, irmãos, a palavra fica oculta. E aonde fica oculta, fica improdutiva, infrutífera. Observe o que diz o texto. Bem-aventurado, Salmo 1. Todo mundo achou? Já que achou, fica em pé. Aí catuca a pessoa que está dormindo do teu lado, né? Aí ele vai despertar. Observem aí. Bem-aventurado, vamos juntos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer e a sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Assentem-se. Não é só se afastar do mundo, é ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. O que faz assim, o que acontece com ele? Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Vai dar o fruto na estação própria. Tudo quanto fizer, prosperará. Mas tem que amar, ler, meditar e obedecer. Aí tudo que você fizer vai ser como está escrito na palavra. Desprezar as Escrituras é o mesmo que secularizar o corpo de Cristo, condicionando ao achismo, a heresias e a ações desprovidas do respaldo divino na sua palavra. Não façamos como aquele profeta que se desviou da palavra de Deus e morreu ferido por um leão. Mesmo que seja uma orientação ou sugestão de alguém de dentro dos muros da fé, ouça sempre a palavra de Deus e a todos que a amam e a temem. Eu vou repetir isso. Mesmo que seja uma orientação ou sugestão de alguém de dentro dos muros da fé, ouça sempre a palavra de Deus e a todos que a amam e a temem. Pastor, no texto que lemos de 1 Reis, capítulo 13, versos de 1 a 10, o homem foi obediente. Mas eu quero encerrar, porque o texto não termina no versículo 10, infelizmente. E eu quero que você acompanhe essa leitura. Se for possível, Jaqueline, coloque lá na nossa tela
1 Reis, capítulo 13, e vocês vão ver, ele foi muito bem até o verso 10, mas notem, morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo as palavras que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos, albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e o enterrar. Depositou o cadáver do seu próprio sepulcro, no seu próprio sepulcro, e o prantearam, dizendo, ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos, quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Primeira Igreja Batista em Maricá, ouvi a palavra do Senhor e dela não nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda, porque fora da palavra não há vida, mas morte. Façamos assim e honremos a palavra do Senhor. Convido os diáconos para a distribuição dos elementos que vamos participar, bem como queremos neste tempo
toda a atenção de toda a diretoria estatutária, equipe financeira, diáconos também, para após a ceia estarmos reunidos aqui no Salão Social para uma breve palavra que o nosso presidente vai ministrar ao coração de todos vocês, porque é necessário orar. Eu quero compartilhar o que vão fazer estes servos de Deus, estes líderes. Nós temos uma pendência com o Corpo de Bombeiros, uma única pendência agora, para que a gente possa dar prosseguimento em todo documento, toda a documentação da nossa igreja. E nós estamos percebendo que é uma batalha espiritual. Então o Léo me pediu este encontro com a diretoria, com o corpo diaconal, com os líderes, para a gente clamar ao Senhor, e nós o faremos hoje. Mas hoje também, 2 computadores estarão lá na frente, para você passar e dar os seus dados, para que a gente possa ter o Eclésia funcionando, nosso sistema de gestão de igrejas, funcionando a 1000 por hora, e vocês serão muito beneficiados com isso. Então, vocês que não estarão lá na oração, façam rapidamente ali, vai ser muito rápido mesmo, e vocês vão receber as informações da equipe de comunicação da nossa igreja por meio do Fábio. Queridos pastores que estão presentes, venham também aqui comigo para esse tempo de celebração da ceia do Senhor. Fábio, me oriente se é melhor ficar com isso aqui agora, porque está dando já uma microfonia aqui. Todos vocês que vão participar, vocês que são batizados, que já creem em Jesus, já foram batizados, queiram, por favor, é melhor assentado ou eles podem ficar em pé e depois sentar? Sentados. Permaneçam assentados. Ok. Então vocês permaneçam sentados e vamos todos participar deste memorial. Dos céus, onde Deus é meu Jesus.
maravilhosa graça. Todos receberam? Todos? Está faltando alguém aqui na frente? Todos receberam.
A Bíblia diz, irmãos, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou um pão, partiu para exemplificar o que iria acontecer com ele algumas horas depois. Ele partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, que é partido por vós. E todas as vezes que vocês participarem da ceia, lembrem-se de mim. E de fato, o corpo dele foi moído por causa das nossas transgressões. E por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é que nós hoje temos comunhão com Deus. Somos o corpo vivo dele. Então, vamos dar graças por meio do pastor Miguel, e em seguida, todos comamos do pão. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, neste momento, Senhor, que nossos corações possam estar puros para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Ó Pai, como é bom poder estarmos reunidos neste lugar, na presença do Senhor, que é o único que conhece cada coração aqui presente, que sabe do que precisamos, sabe de quanto somos gratos ao Senhor por cada irmão aqui querido entre nós. Especialmente te louvamos, Pai, porque um dia teu filho, obedecendo ao Senhor, sofreu, Pai, naquela cruz, pelos nossos pecados. E como ouvimos esta manhã, Pai, que possamos não retribuir, Pai, pois é impossível, mas cumprir aqui o nosso papel de obedecer ao Senhor de acordo com a tua palavra. Por isso, neste momento, louvamos e bendizemos o nome do Senhor e clamamos por cada um que aqui está, que todos juntos possamos participar deste momento com toda a gratidão em nossos corações. Louvado e bendito seja o nome do Senhor por nos dar mais esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Comamos do pão. A Bíblia nos mostra também que, semelhantemente, depois de ter ceado, ele tomou o cálice, e era hábito dos judeus, no mesmo cálice, tomarem todos, o que não o faremos nos nossos dias, por razões óbvias. Mas eu quero convidá-lo a trocar com a pessoa que está ao seu lado este cálice, o seu cálice. Troque com essa pessoa que está ao seu lado. Diáconos, líderes, todos vocês. Isso. Jesus, ele disse: olha, este cálice é a nova aliança. Aleluia. Deus é Deus de novas alianças. E a aliança que Deus fez conosco é eterna. A aliança que Ele fez conosco não depende de nós, depende de quem fez a promessa, de quem fez a aliança. O pacto dele conosco foi de que nós teríamos o sangue dele perdoando os nossos pecados. E todos nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, por meio do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Por isto, nesta manhã, onde relembramos o sacrifício dele, o sangue dele derramado na cruz do Calvário por nós pecadores, é uma loucura alguém morrer por gente ruim, gente má, mas ele veio exatamente para os perdidos. Eu e você
não merecíamos, mas Ele se entregou por todos nós. Um dia estaremos na presença dEle, na grande ceia, e assim como Ele é, nós o veremos. Amemos ao nosso Senhor e aguardemos com alegria e grande expectativa a vinda dEle, trazendo o seu reino. Pastor Elisier vai agradecer, e em seguida você vai tomar do cálice. É a maravilhosa graça do Senhor que podemos nesse momento desfrutar desse memorial. Obrigado, Jesus. Em que o Senhor foi àquela cruz e ali verteu o seu sangue, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por este favor imerecido. É a graça do Senhor que nos alcança. E nós podemos, ó Deus, nesta manhã, participarmos, ó Deus, da ceia do Senhor, cumprindo uma das ordenanças do Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui nessa manhã, que com alegria, Senhor Deus, reconhecemos que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E por isso, Deus, nós agradecemos o Senhor, porque temos a certeza de que a nossa vida está contigo, e nós temos a nossa salvação assegurada, porque o seu sangue que foi derramado na cruz, vertido na cruz do Calvário, foi suficiente para nos garantir a salvação e sermos livres da condenação eterna, Pai. Muito obrigado por esta manhã estarmos aqui na tua casa e podermos sentar à mesa e podermos comer e beber juntos com nossos irmãos. É a nossa oração com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Bebamos todos do cálice. Todos os pastores, os diáconos, diretoria estatutária, equipe financeira, quero pedir gentilmente que vocês vão lá atrás, sob a orientação do nosso presidente, diácono Leonardo, e vocês vão orar lá atrás, e nós, com a equipe de comunicação, vamos estar ali à frente para orientá-los para a gestão do Eclésia. Que Deus abençoe sua vida, que logo mais, às 19h30, aqui estejamos para celebrarmos mais uma vez o nome do Senhor. Aleluia! Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Agora eu sei porque que a igreja está enchendo.